Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos ouvir o que Deus tem para nos falar. Eu transmito sempre a liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 no YouTube. Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Temos o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Eu transmito a liturgia atendendo o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. E assim eu colaboro com os meus amigos presidentes de celebrações eucarísticas e da palavra. Eu pesquiso em sites fidedignos como o novaaliança.com.br e o revista.arautos.org. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 23 de maio de 2024, quinta-feira, 7ª semana do tempo comum. Estamos no ano B, em que dá-se ênfase ao evangelho escrito por São Marcos. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito da celebração temos a missa escolha e o ofício do dia. Antífona da entrada. Confiei no Senhor, confiei no vosso amor, Senhor. Meu coração por vosso auxílio rejubile, e que eu vos cante pelo bem que me fizestes. Antífona retirada do Salmo 12, versículo 6. Oração da coleta. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, meditar sempre as realidades espirituais e praticar em palavras e ações o que vos agrada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Na liturgia de 23 de maio, quinta-feira, da 7ª semana do tempo comum, temos a primeira leitura de São Tiago. A primeira leitura, então, da celebração está em São Tiago, capítulo 5, versículos do 1º ao 6º. É uma carta de Tiago. E agora, ricos, chorai e gemei, por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Vossa riqueza está apodrecendo, e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós e devorar vossas carnes como fogo. Amontoastes tesouros nos últimos dias. Vede, o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que vós deixastes de pagar, está gritando, e o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Vós vivestes luxuosamente na terra, entregues à boa vida, cevando os vossos corações para o dia da matança. Condenastes o justo e o assassinastes. Ele não resiste a vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, é o Salmo 48, na Bíblia Vulgata, a tradução da Septuaginta, ou Salmo 49, da tradução da Bíblia Hebraica, versículos 14 ao 15, AB, 15 CD, 16, 17, 18, 19 e 20, refrão Mateus 5, versículo 3. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Repitamos: felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Este é o fim do que espera estultamente, o fim daqueles que se alegram com sua sorte. São um rebanho recolhido ao cemitério, e a própria morte é o pastor que os apacenta.
Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. São empurrados e deslizam para o abismo. Logo seu corpo e seu semblante se desfazem, e entre os mortos fixarão sua morada. Deus, porém, me salvará das mãos da morte, e junto a si me tomará em suas mãos. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não te inquietes quando um homem fica rico e aumenta a opulência de sua casa, pois ao morrer não levará nada consigo, nem seu prestígio poderá acompanhá-lo. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felicitava-se a si mesmo enquanto vivo. Todos te aplaudem, tudo bem, isto é que é vida. Mas vai-se ele para junto de seus pais, que nunca mais e nunca mais verão a luz. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Repitamos: felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. A aclamação foi retirada da primeira epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. A proclamação do Evangelho é o de São Marcos, capítulo 9, versículos do 41 ao 50. Aleluia, 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 aleluia. Acolhei a palavra de Deus não como palavra humana, mas como mensagem de Deus, o que ela é em verdade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se o teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos, e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão do Evangelho de hoje, Evangelho que fala de nosso Senhor Jesus Cristo. No livro Palavra e Vida, o amor pelos irmãos não deve ser apenas sentimento, mas decisão. Se houver algum empecilho que dificulte essa escolha, deve ser cortado. Caso contrário, esta não se manterá por muito tempo. Por exemplo, toda vez que optamos por ir à igreja, teremos de renunciar a outra coisa que teríamos de fazer naquele horário. É uma renúncia, né? Além disso, essa resolução deve ser mantida em todas as ocasiões, perseverando-se no propósito tomado.
Pela meditação diária da palavra de Deus, examinaremos se estamos certos em nosso caminho, a fim de não perdermos nosso ponto de partida. Parece uma reflexão genérica, mas vamos lá para outra. Do livro Dia a Dia com o Evangelho. O escândalo existe quando na comunidade há quem, ao invés de servir, quer ser maior que os outros, colocando-se como superior. Essa ambição pode pôr em perigo a adesão dos pequeninos a Jesus. Os servidores do reino, ao verem os veteranos seguidores de Jesus brigando por causa de poder, acabam desanimando e desistindo do serviço gratuito e generoso. As obras, a mão que pega o proibido, o comportamento, o pé que anda no mau caminho, e a ambição, o olho que olha cobiçando, buscam prestígio e superioridade. Devem ser extirpados, pois são prejudiciais aos que querem ser fiéis a Jesus. O mal deve ser arrancado pela raiz. O sol que impede a corrupção, aliás, o sal que impede a corrupção dos alimentos, é figura da fidelidade a Cristo. A fidelidade de todos à mensagem do Evangelho conservará a paz na comunidade. Vamos agora à reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. O fogo inextinguível é a liturgia comentada, o título, baseado em Marcos 9, versículos do 41 ao 50. Não está na moda falar do inferno. A onda racionalista, que vem da razão, nega a existência do demônio. E depois de 2 guerras mundiais, 2 bombas atômicas e ameaça de uma conflagração planetária, chega-se a dizer que o inferno é aqui mesmo. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Em várias passagens do Evangelho, Jesus fala da possibilidade terrível de se viver uma eternidade afastado de Deus. Imediatamente após a morte, passamos por um julgamento ou juízo particular, conforme está na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, onde se define irrevogavelmente o nosso destino. Então, juízo particular, Hebreus 9, versículo 27, ali estará definido o nosso destino eterno. Jesus usou de muitas imagens para transmitir a visão desta realidade espiritual, entre elas a separação entre cordeiros e cabritos ao fim do dia, como os pastores costumavam fazer na região do Oriente Médio, conforme está em Mateus 25, versículos 35 e seguintes. No Evangelho de hoje, Jesus recorreu à imagem da geena, com seu fogo inextinguível. A Bíblia de Navarra comenta em nota: Geena, ou Ge-i-non, ou Gerinon, era um pequeno vale do sul de Jerusalém, fora das muralhas, mais abaixo da cidade. Durante séculos, esse lugar foi utilizado para depositar o lixo da povoação. Habitualmente, esse lixo era queimado para evitar o foco de infecção que constituía a acumulação do mesmo. Era proverbial como lugar imundo e doentio. Nosso Senhor serve-se desse fato conhecido para explicar de modo gráfico o fogo inextinguível do inferno. O mesmo vale, segundo estudiosos, tinha sido local de cultos idólatras, acentuando-se o seu aspecto de lugar maldito. Além disso, era comum que lixo acumulado em clima quente e seco entrasse em combustão espontânea. Alguns entendem que devia haver algum fogo permanente em sua vegetação, semelhante à turfa, imagens apenas, mas que podem falar aos nossos sentidos
sobre uma realidade que ninguém pode imaginar como com realismo. Claro que o inferno não pode ser um lugar, entre aspas, em seu sentido meramente material. O Catecismo da Igreja Católica, o SIC, apresenta o inferno como um estado, entre aspas. Vejamos, não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Mas não podemos amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra o nosso próximo ou contra nós mesmos. Morrer em pecado mortal sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus significa estar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. E é este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa com a palavra inferno. É o parágrafo número 1033 do SIC. Um inferno sem fogueiras, sem tridentes, sem caldeirões, mas acima de tudo um inferno sem amor. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Amo-te com amor eterno. Jeremias 31, versículo 3º. Vamos aos santos do dia. É sempre importante nós termos os santos do dia em nossa mente, porque eles seguiram Jesus. São exemplos também a serem seguidos. Então, São Paulo apóstolo já dizia: imite-me como eu imito Jesus. Santo do dia 23 de maio, São Desidério, bispo e mártir. Desidério é do ano 355. Ao ver sua Grey de Langres, França, oprimida pelos vândalos, Desidério foi ao encontro do rei. Ele suplicou pelo seu povo, e o rei, enfurecido, mandou degolá-lo. São Desidério, então, mártir de Cristo. Santo do dia 23 de maio, Santo Eutíquio. Foi um abade do ano 487. Praticou a vida solitária, juntamente com São Florencio, nos arredores de Nórcia, na Itália. Eutíquio depois governou santamente o mosteiro próximo. Santo do dia 23 de maio, Santo Honorato de Subiaco, abade do século VI. Foi superior dos monges da comunidade onde viveu São Bento, em Subiaco, na Itália. Santo do dia 23 de maio, São Miguel de Sinada. Foi bispo e faleceu em 826. Miguel de Sinada foi arcebispo da atual Sifit Kasaba, na Turquia. Favoreceu a paz e a concórdia entre os gregos e os latinos. Miguel de Sinada morreu no exílio por defender o culto às imagens sagradas. Santo do dia 23 de maio, São Guiberto, monge, faleceu em 962. Guiberto, abandonando a carreira militar, doou suas posses para a construção de um mosteiro em Gembloux, na Bélgica. Guiberto depois seguiu a vida monástica na abadia de Gorze. Santo do dia 23 de maio, São João Batista de Rossi. Foi presbítero. Presbítero é o sinônimo de padre e sacerdote. Faleceu em 1764. João Batista de Rossi exerceu o seu ministério em Roma, na Itália, entre os pobres e prisioneiros, aos quais consagrou todos os seus recursos e a maior parte do seu tempo. Santo do dia 23 de maio, santos do dia 23 de maio, Beatos José Kurzava e Vicente Matuszewski. Foram presbíteros, ou seja, padres, sacerdotes e também mártires. Faleceram em 1940. José Kurzava e Vicente Matuszewski morreram na cidade de Witow,
durante a ocupação da Polônia. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, no seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. A que for melhor, Ele nos dará, pois afinal de contas é o nosso divino Pai eterno. Até o não do pai é importante para o filho, é o melhor. Na terra mesmo o pai dá muitos nãos para o filho, quando vê que o não é a melhor resposta. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, para o português. Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final, a parousia, o fim da história, o fim desse tempo e espaço como conhecemos. Nós saberemos quem vai para o céu e para o inferno, teremos corpos glorificados, Jesus voltando com seus santos e anjos. Esteja preparado. Eu quero a vida eterna, viver por todos os séculos dos séculos com Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo, Deus Espírito Santo, com a Virgem Maria, com São José, com São Paulo, com São Pedro, com São Mateus, São Tomé, Santa Irmã Dulce, Santa Madre Teresa de Calcutá, São João Paulo II, Santa Teresa d'Ávila. Eu quero essa vida, e você? Então creia em Jesus como Deus, esse Deus maravilhoso, do amor infinito que morreu na cruz por nós, após humanar-se, tornou-se um humano como nós, para sofrer por nós. Depois ressuscitou, subiu ao céu e está à direita do divino Pai eterno, como nosso sumo sacerdote eterno, como nosso intermediador, como nosso irmão primogênito. Está à direita do Pai, aguardando a decisão daqueles que ainda não creem. Então creia, arrependa-se dos seus pecados e seja batizado. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. @Paulo Roberto Maciel 6 /.